Olá, investidor! Olá, investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Carteira Livre. Eu sou João Augusto, mestre em economia. No vídeo de hoje vamos falar sobre 3 ações baratas para quem busca dividendos em 2025. Vamos explorar empresas dos setores estratégicos como energia e saúde, Shell, Johnson & Johnson e Devon Energy. Entenda como essas gigantes se destacam, suas políticas de dividendos e por que podem ser grandes adições à sua carteira no próximo ano. Você já investe em empresas voltadas para dividendos no exterior? Está pensando em começar? Deixe aqui seu comentário para fortalecer a nossa comunidade e trocarmos ideias com outros investidores. E antes de mergulhar no conteúdo, já aproveite para se inscrever no canal Carteira Livre, deixar aquele like e ativar o sininho para não perder nenhuma dica sobre investimentos no exterior. Agora vamos descobrir juntos o que faz dessas empresas opções tão atrativas para dividendos em 2025. Vem comigo! A primeira empresa do vídeo de hoje é a gigante do setor de saúde Johnson & Johnson, que tem um portfólio diversificado de produtos e marcas conhecidas internacionalmente, como a Clean & Clear, Neutrogena, Sundown, Tylenol, Johnson Babies, Hipogloss, Listerine, Band-Aid, Obese e Cotonete. A Johnson utiliza a receita gerada por seus produtos e dispositivos médicos para financiar o desenvolvimento de novos medicamentos, além de realizar aquisições estratégicas de concorrentes. Com o aumento de gastos em saúde impulsionados pelo envelhecimento da população e pelo crescimento econômico em mercados emergentes, a Johnson & Johnson está bem posicionada para atender às necessidades essenciais do mundo de saúde e higiene. Sua escala, inovação e fluxo de caixa resistentes a crises e a diversificação geográfica garantem sua relevância a longo prazo como uma empresa. Atualmente, a Johnson & Johnson está cotada a $145 e teve desvalorização de 9% no último ano. A relação preço dividido pelo lucro indica uma desvalorização da ação atualmente. Atualmente, a relação preço dividido pelo lucro da Johnson é de 23,8 vezes, enquanto que na média dos últimos anos foi de 38 vezes. O dividend yield atualmente é de 3,4%, com o último aumento de 4,2% ocorrido em abril de 2024. O crescimento médio do dividendo nos últimos anos foi de 5,5%. O payout é de 80%, que significa que 80% do fluxo de caixa é distribuído aos acionistas na forma de dividendos. A Johnson & Johnson tem aumentado os pagamentos de dividendos de forma consecutiva por 61 anos, garantindo-lhe um lugar entre os Dividend Kings da Bolsa Americana. O histórico de crescimento dos dividendos da Johnson & Johnson é um dos mais longos da Bolsa Americana. São 61 anos de crescimento consecutivos, como podemos ver no gráfico em tela. Como a Johnson & Johnson tem mais de 50 anos de crescimento nos dividendos, ela é considerada uma das Dividend Kings na Bolsa Americana. Os dividendos crescentes da Johnson & Johnson mostram a capacidade desta empresa em remunerar bem seus acionistas no longo prazo. Como exemplo, podemos citar que os dividendos passaram de 18 centavos no ano 2000 e atingiram atualmente $1,24, o que gerou um aumento desses dividendos em 600% nesse período. Os dividendos da Johnson & Johnson são pagos nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A próxima data ocorre no dia 24 de fevereiro de 2025. A segunda empresa do vídeo de hoje é a Shell, gigante global de energia com cerca de 92 mil funcionários e operações em mais de 70 países. Na área de exploração e produção de petróleo, a empresa possui no Brasil 31 contratos com o governo brasileiro, sendo operadora em 21 deles, nas bacias de Campos, Santos, Barreirinhas e Potiguar. A empresa planeja investir cerca de R$3 bilhões até 2025 em projetos de energia renovável no Brasil. Na área de downstream, que inclui os negócios de lubrificante e a joint venture com a Raízen, em parceria com a Cosan, está focada na produção de açúcar, etanol e distribuição de combustíveis. Na área de distribuição da Shell, possui uma rede global de aproximadamente 46 mil postos de combustível em mais de 70 países. No Brasil, a empresa conta com 7 mil postos de abastecimento espalhados pelo território nacional. Para investidores brasileiros, a Shell demonstra um compromisso com o mercado local, considerando o Brasil um dos seus principais países em sua estratégia global. A empresa busca aumentar o valor para os acionistas por meio de um portfólio dinâmico e alocação disciplinada de capital, mantendo a disciplina financeira e um balanço forte. Atualmente, a Shell está cotada a aproximadamente $66 e teve valorização de 13% no último ano. A relação preço dividido pelo lucro da Shell é atualmente de 13,3 vezes, enquanto que na média dos últimos anos o PL foi de 3,6 vezes, o
que indica que a empresa apresenta um valuation em linha com seu histórico de mercado. O PL permite avaliar se a empresa está cara ou barata em relação aos seus lucros atuais. O dividend yield da Shell atualmente é de 4,1% e o crescimento médio do dividendo foi negativo nos últimos anos em 5,5%. O payout ratio é baixo, de 51%, e o dividendo tem crescido nos últimos 3 anos. Em 2020, a Shell suspendeu o pagamento de dividendos, voltando a pagá-los no final de 2021. O histórico do crescimento dos dividendos da Shell é bastante irregular. Entre 2014 e 2019, a empresa não elevou o dividendo, mantendo o valor pago em torno de 96 centavos. Entre 2019, a empresa fez uma pausa nos pagamentos e voltou a pagar dividendos apenas em 2020, em valores menores, de 36 centavos. Desde 2021, os dividendos têm sido crescentes. Os dividendos da Shell são pagos nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A próxima DataCon será no dia 12 de fevereiro de 2025. A terceira empresa do vídeo é Devon Energy, que é uma empresa independente e líder na exploração de petróleo e gás natural, com sede no Oklahoma e nos Estados Unidos. Suas operações estão concentradas em 5 principais bacias onshore nos Estados Unidos: Bacia de Delaware, Eagle Ford, Anadarko, Powder River e Williston. A administração de Donald Trump tem implementado políticas que favorecem a expansão da produção de combustíveis fósseis nos Estados Unidos. Medidas como a declaração de emergência energética nacional visam aumentar a exploração de petróleo e gás natural, incluindo novas perfurações em áreas como Alasca e no Oceano Ártico. Além disso, o governo anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, sinalizando uma menor ênfase em regulações ambientais. Essas iniciativas têm o potencial de beneficiar empresas do setor de petróleo e gás, como a Devon Energy, ao proporcionar um ambiente regulatório mais favorável e oportunidades ampliadas de exploração de petróleo. Atualmente, a Devon Energy está cotada a aproximadamente $36,46 e teve queda de 11% no último ano. Outra métrica importante da Devon Energy é a relação preço dividido pelo lucro, que atualmente é de 7 vezes, enquanto que na média dos últimos 5 anos o PL foi de 7,7 vezes, o que indica que a empresa está potencialmente desvalorizada. Agora é o momento de analisarmos os dividendos da Devon Energy. O dividend yield está atualmente em 2,4%, o payout é de 38%. O crescimento do dividendo é elevado nos últimos 5 anos e cresceu em média 33% ao ano nos últimos 5 anos. A próxima DataCon é no dia 13 de março de 2025. O dividend yield da Devon Energy é variável e depende do lucro da companhia. Ela adota uma política de dividendos que combina um dividendo fixo trimestral com um dividendo que tem uma componente variável, permitindo que os acionistas se beneficiem diretamente do desempenho financeiro da empresa. O dividendo fixo atualmente é de 22 centavos por ação e é pago trimestralmente. Além disso, a empresa distribui um dividendo variável baseado no fluxo de caixa excedente. Essa abordagem híbrida permite que a Devon Energy mantenha um dividendo de base consistente, enquanto ajusta o componente variável conforme a geração de caixa. Como o negócio do petróleo é cíclico, os dividendos variam de acordo com o lucro da empresa. Assim, em períodos em que o petróleo está mais elevado, a empresa paga mais dividendos, e em períodos de baixo, o dividendo é menor. A política da Devon Energy é diferente da prática generalizada de pagamentos crescentes das empresas da Bolsa nos Estados Unidos. E por isso, acredito que ela esteja desvalorizada. Em 2021 e 2022, no período em que o petróleo esteve bastante elevado, a empresa pagou acima de $1 por trimestre de dividendo. E atualmente o dividendo está em torno de 30 centavos por trimestre. Os dividendos da Devon Energy são pagos nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A próxima DataCon será no dia 13 de março de 2025. Agora, para terminar o vídeo, vamos excluir na nossa análise métricas fundamentalistas como critério de comparação entre as empresas desse vídeo, com destaque para o PL, o ROI, o retorno sobre o patrimônio, a margem líquida, o dividend yield e o crescimento dos dividendos nos últimos 5 anos. O primeiro quesito é o PL, a relação preço sobre lucro, com destaque para a Devon Energy, que tem um PL de 7 vezes. PL muito baixo, indicando que a empresa pode estar subvalorizada. Isso sugere que o mercado precifica a empresa de forma conservadora em relação ao lucro. Em segundo lugar, nós temos a Shell com PL de 13,3 vezes, que é um PL moderado, indicando uma relação equilibrada entre preço e lucro. Mostra que a Shell não está cara, mas também não é extremamente barata. Já a Johnson & Johnson tem um PL de 24 vezes, que é um PL mais elevado, sinalizando que a empresa negocia um prêmio, e que é justificado pela estabilidade e pela reputação da Johnson & Johnson no setor de saúde.
O nosso segundo quesito é o ROI, o retorno sobre o patrimônio. Também destaque-se a Devon Energy, com um ROI de 23,5 vezes, um ROI excelente, indicando alta eficiência em gerar retorno sobre o capital investido. A Johnson & Johnson tem um ROI de 20,9, um ROI muito elevado e forte, evidenciando a boa gestão e a rentabilidade consistente. E o ROI da Shell, que é de 8,2, um ROI modesto, sinalizando menor eficiência em relação aos concorrentes. Nosso terceiro quesito é a margem líquida. A Devon Energy tem a principal margem líquida de todas, com 21,7 vezes, e é um valor bem elevado, e o maior desta análise. Depois nós temos a Johnson & Johnson, com uma margem líquida de 16,7 vezes, uma margem muito sólida e consistente, característica de empresas que são lucrativas e eficientes. E depois nós temos a margem líquida da Shell de 5,3%, uma margem mais modesta, mais comum no setor de energia, mas bem abaixo das demais. Nosso quarto item é o dividend yield, ou rendimento dos dividendos. A Shell tem o maior dividendo de todos, de 4,1%, seguidos pela Johnson & Johnson, com um dividendo de 4,3 vezes, um yield moderado, mas confiável e sustentável, e a Devon Energy, que também tem um dividendo yield em torno de 3,2%, um yield competitivo, mas ligeiramente abaixo das outras. O crescimento do dividendo, né, o crescimento anual composto nos últimos 5 anos, o destaque é a Devon Energy, que teve um crescimento de 25,7%, um impressionante crescimento na média dos últimos 5 anos. A Johnson & Johnson teve um crescimento de 6%, um crescimento estável e confiável, embora não elevado quanto o da Devon Energy. E a Shell teve uma redução em 7% na média dos últimos 5 anos dos dividendos. É isso aí, investidores e investidoras. Hoje exploramos juntos 3 grandes empresas com potencial de pagar dividendos bons em 2025. A Shell, Johnson & Johnson e Devon Energy. Analisamos suas métricas fundamentalistas, com destaque para a Devon Energy, que chamou atenção pelo PL baixo, de 7 vezes, o maior ROI de 23,5 vezes e um crescimento impressionante dos dividendos nos últimos 5 anos de 25,7% em média ao ano. A Johnson & Johnson destacou-se pela margem líquida consistente, de 16,7 vezes, e o crescimento estável nos dividendos em 6% ao ano. A Shell liderou em dividend yield com 4,1%, mas merece atenção devido à queda no crescimento dos seus dividendos, em 7% ao ano em média nos últimos 5 anos. Agora quero saber de você, qual dessas ações chamou mais a sua atenção? Já investe em alguma delas? Pretende incluir alguma na sua carteira em 2025? Comenta aqui embaixo, vamos fortalecer nossa comunidade e trocar ideias. Não se esqueça de se inscrever no canal Carteira Livre, deixar o seu like e ativar o sininho para acompanhar tudo sobre investimentos no exterior. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, muito obrigado, bons investimentos!